tua luz na escuridão. Quero ser sal e luz, quero levar teu nome, meu Jesus. Quero clarear com tua luz na escuridão. Olá, catequizandos, tudo bem? Hoje estamos aqui com o 29º encontro, onde o nosso tema de hoje é sobre ser cristão, sal da terra. Então, Jesus, ele se utiliza de um elemento muito precioso na época do tempo de Jesus e que dá sabor aos alimentos, na época também conservava os alimentos, e era um elemento, como eu falei, precioso, né? Não era tão barato o sal. Então, Jesus compara os discípulos com o sal. E nós vamos entender a partir do encontro de hoje por que Jesus faz essa comparação. Jesus se utilizava muito de metáforas, né? De parábolas também. Ele se utilizava de comparações para facilitar o entendimento das pessoas, né? Então, vamos iniciar o nosso encontro e vamos iniciar com uma oração. A oração que a gente já vem fazendo há algum tempo, que é do Espírito Santo, para que ele nos conduza neste dia, neste encontro, para que a gente consiga entender o que Jesus quer dizer quando ele diz que a gente seja sal da terra. Então, iniciemos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos iniciar o nosso encontro. Como sempre, peguem a Bíblia de vocês, o livro de vocês, que nós vamos utilizar hoje. Procurem lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos iniciar então. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de hoje é tão curtinho, mas ele nos rende muita sabedoria. Nos rende um retiro, porque é uma palavra que dá para tirar muitas coisas daqui. Quando Jesus fala que nós devemos ser o sal da terra, ele diz que a gente deve ser sabor que dá a vida das pessoas. Porque uma comida, vamos lembrar assim, por que as comidas de hospitais geralmente são criticadas? Porque lá eles fazem uma comida com pouco sal, às vezes sem sal, porque as pessoas que estão lá estão doentes e precisam ter uma alimentação com menos sal, mais saudável para poder, para não fazer mal para eles, né? Mas uma comida sem sal, sem sabor, não é uma comida agradável. Então, quando Jesus fala assim que nós devemos ser o sal da terra, é porque nós devemos ser pessoas que façam a diferença aqui na terra, que trabalhem em prol de outras pessoas, que deem sabor à vida das pessoas. Então, se o sal ele perde o gosto, com o que a gente vai salgar? Né? Com o que poderemos salgar a comida, se o sal perde o gosto? Não serve para mais nada, serve somente para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a nossa vida, ela é muito preciosa.
E nós não devemos também abusar desse sal, né? Porque quando é colocado muito sal na comida, ela se torna desagradável também. Então tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma moderação na quantidade desse sal. Então, analisando o texto, acreditamos que Jesus se utiliza do sal como exemplo, referindo-se ao seu papel importante de dar sabor ao alimento. Então, o que significa ser sal da terra? Ser sal da terra é alguém que faz a diferença, alguém que dá sabor à vida das pessoas. Isso significa ser sal da terra. Como estamos sendo o sal? Vocês lembram que ali no início a gente tinha coloquei para vocês duas figuras, um rapaz ajudando, vou colocar de novo lá. Aqui, ó. O rapaz entregando alimento para a senhora. Essa foto aqui ela é atual, né? Porque o rapaz até tá de máscara. Então, assim, é um momento que nós estamos vivendo que muita gente está passando necessidade. Aquele dinheiro que o governo está distribuindo, tem muitas pessoas que realmente precisam desse dinheiro que nem veem a cor desse dinheiro, porque nem sabem como ter acesso, né? São os mais humildes. Então, essas pessoas que realmente precisariam de ajuda, muitas vezes não têm. Então, assim, como ser sal da terra na vida dessas pessoas aqui? Doando alimentos, doando roupas, doando dinheiro. Às vezes eles não têm dinheiro para pagar a conta de luz, às vezes eles não têm dinheiro para pagar a prestação da casa. Mas como que a gente consegue chegar até essas pessoas? Às vezes a gente conhece. E às vezes tem algumas entidades que conhecem a realidade dessas pessoas, que conseguem ser a ponte entre a pessoa que doa e a pessoa que precisa. Por exemplo, na nossa paróquia, nós temos famílias cadastradas que eles sabem ali que essas famílias precisam de ajuda. Então, quando é entregue alimentos ali, quando é entregue roupas, calçados, né, são destinados para essas famílias que são cadastradas. Aqui, ó, por exemplo, essa moça aqui, ela está indo fazer uma pesquisa, né? Essa pesquisa para saber a realidade das pessoas, para poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Então, dessa maneira, a gente acaba sendo sal na terra, sal da terra na vida das pessoas. Mas também existem outras maneiras de ser sal da terra na vida das pessoas. Por exemplo, quando você acordou hoje, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, né? Mas quando você acordou, você tinha um alimento na tua casa para você comer? Quando você acordou, você estava na sua cama, quentinha, você tinha coberto, você tinha roupas? Ok, então você tinha tudo isso e você está sendo agradecido por ter tudo isso? Vamos supor quando a sua mãe ou seu pai pede para você tirar o lixo e levar lá na lixeira lá fora. Ou então quando eles pedem para você secar uma louça, quando eles pedem para você arrumar o quarto, arrumar a cama, como que vocês reagem quando eles pedem isso para vocês? Será que vocês estão sendo agradecidos por tudo que vocês têm e então, de uma forma de retribuir tudo que vocês têm, vocês simplesmente obedecem o que os seus pais pedem para vocês fazerem e fazem com amor? Ou, como na maioria das vezes, saem chutando os móveis e brigando porque tem que fazer alguma coisa para ajudar em casa? Dessa maneira também a gente precisa ser sal da terra. Um exemplo de gratidão, um exemplo de pessoas que valorizam as coisas que têm, também é ser sal da terra. E também
Por exemplo, você sabe que tem alguém triste na sua família. Vamos lembrar agora dos avós. Muitos de vocês ainda têm os avós vivos, né? Muitos têm até os bisavós, né? Você tem lembrado de ligar para eles para saber como que eles estão? Para escutar eles, o que eles querem falar nesse momento difícil? Se vocês estão se visitando, você tem um tempinho para ficar do lado do teu avô, da tua avó, sem o celular, só escutando o que eles têm para falar? De repente a conversa deles não é uma conversa tão agradável como a dos seus amigos, por exemplo, mas eles têm necessidade de contar para vocês as suas histórias, de conversar com alguém. De repente você pode ir na casa dos seus avós, não sei se vocês estão indo, né? Mas se estiverem indo, é só um exemplo. E vocês oferecerem ajuda, varrerem a casa. Vocês não vão perder o braço se fizer isso. Por exemplo, falar, vó, avô, vocês precisam de alguma ajuda, alguma coisa, quer que eu faça alguma coisa, quer que eu molhe as plantas, quer que eu guarde a louça, quer que eu faça um café, sabe? Essas gentilezas, esses pequenos detalhes que fazem com que a gente seja sal da terra na vida das pessoas. Uma palavra amiga que você fale para alguém que está triste, um amigo teu, uma amiga tua. Quando você é capaz de alegrar eles ou quando você é capaz de confortar eles, você está sendo sal da terra na vida de alguém. Percebem isso? Então, eu percebo as pessoas que são sal na minha comunidade. O que vocês percebem na comunidade de vocês ou na família de vocês que vocês veem que eles são sal na vida das pessoas? Escrevam ali. Escrevam quem são essas pessoas e por que você acredita que elas sejam sal na terra, sal da terra. E o que fazer para viver melhor o Evangelho do Senhor em nossas vidas, na comunidade cristã? Então, meus queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Para vocês poderem ser pessoas que dão bons conselhos, que sabem escutar, que sabem estar preparados para dar uma palavra certa na hora certa, isso precisa de oração, precisa da leitura deste livro aqui, da Palavra de Deus. Porque aqui estão as respostas para muitas dúvidas, muitas perguntas que muita gente tem e sofre, sabe? Mas para isso a gente precisa de oração, a gente precisa de uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, é como se você estivesse conectado com outras pessoas. Então você consegue perceber em que lugar que você tem que estar, para quem que você precisa ligar, para quem você precisa conversar, com quem você precisa falar. Já passou, por exemplo, na cabeça de vocês assim, vem uma pessoa na cabeça de vocês, vem uma mensagem, alguma coisa assim, e vocês falam, nossa, eu preciso passar essa mensagem para essa pessoa, porque eu acho que vai ajudar ela nesse momento difícil. Talvez, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu várias vezes. E eu tive muita surpresa, assim, no sentido de que aquela palavra ajudou aquela pessoa naquela hora, naquele momento. Então é muito importante que a gente seja sal da terra na vida das pessoas. Tem muita gente que está perdida no sentido de não ver sabor na vida, de não ver motivo para viver. E o nosso mundo, ele tem bastante dificuldade, sabe? Tem muita gente querendo deixar o mundo ruim. Isso é verdade. Mas tem muita gente boa. Tem muito trabalho bonito por aí. Muitos. Então, vamos tentar olhar para as coisas de um modo melhor. Vamos tentar trabalhar para um mundo melhor, né? Onde haja mais justiça, onde haja mais amor, onde haja mais solidariedade, fraternidade. E assim a gente consiga
estar cada vez mais perto dos valores que Jesus nos propõe. Amém? Então vamos continuar? Então lá na página 127 do livro de vocês, tem uma imagem ali, ó, essa daqui. E ali está escrito assim: ser sal é dar sabor às realidades da terra. Então, que realidades nós estamos vivendo hoje que a gente precisa dar sabor a essas realidades? E as pessoas com os quais nós convivemos. Então, o catequista já deu algumas dicas de como que a gente pode ser sal da terra na vida das pessoas, né? Então, você vai escrever quais sabores que você acha que a sociedade de hoje precisa acrescentar na sua vida. O que você acha que está faltando na sociedade de hoje? Então, você vai escrever ali. Que tipo de sabores, que tipo de sentimentos, de qualidades, de atitudes boas que a sociedade precisa hoje, tá bom? E na página 128, vocês vão completar os espaços em branco a partir dos textos bíblicos indicados. Então, assim, ali tá aparecendo assim, por exemplo, quem sou? Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, vai ter uma frase inteira. Você vai, a partir daquela frase, você vai descobrir quem você é. E aí você vai colocar ali, não precisa escrever o versículo inteiro, entendeu? Você só vai preencher dizendo, completando o que pergunta ali. Quem sou? Então, sou assim, assim, assim. Aí embaixo, pelo que sou? Aí lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aí mais para baixo, sou cristão, pelo meu batismo recebi o quê? Aí depois, sou uma, escrever ali, entendeu? Então não é para escrever o versículo inteiro, é para você escrever de uma forma mais resumida, assim, o que você é, pelo que você é, tá? Como pergunta ali. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, eu ajudo vocês, tá bom? Vamos nos ajudar. Outra coisa, gente, vamos conversar bem certinho o seguinte. Eu tô me esforçando aqui da minha casa para preparar esses encontros para vocês, tá? O meu coração diz o seguinte, que vocês estão conseguindo se preparar para a crisma. Mas eu quero saber do coração de vocês, o que vocês acham? Tá valendo a pena esses encontros? Não tá valendo nada? Vocês não estão aprendendo nada? O que tá surgindo no coração de vocês a partir desses encontros? Porque de repente a catequista acha que tá fazendo uma coisa legal aqui e de repente não tá alcançando o objetivo, né? Quero muito que vocês consigam receber o sacramento da crisma, mas mais do que receber o sacramento da crisma, é se tornarem verdadeiros cristãos, convictos da fé de vocês, que vocês consigam compreender o que está acontecendo, né? Que não é simplesmente um sacramento, mas é uma decisão de ser cristão, de lutar pelas coisas de Cristo, né? Então, eu gostaria muito de uma resposta de cada um de vocês. Quem tem meu WhatsApp particular pode mandar para mim, né? Ou se não, peço para os seus pais falarem o que está no coração de vocês a respeito desses encontros, tá bom? Então, a palavra-chave de hoje vai ser esse pintinho aí falando com esse ovo, né? Essa piadinha aí. Então, vocês escrevam lá a palavra-chave, o que está escrito ali. Eu te falei, irmão, sem Jesus estamos fritos, né? Só para dar uma descontraída. Mas pior que é verdade mesmo. Sem Jesus a gente não é nada. Bom, voltando então ao assunto. Como posso dar sabor à vida dos que estão próximos de mim? A catequista já deu umas dicasinhas, mas vocês aí na cabeça de vocês já devem ter pensado em mais coisas, né? Então, vocês vão, na página 129, registrar uma decisão aqui, ó.
o que vocês vão fazer para ser sal da terra na vida das pessoas. Tá bom? E agora, a catequista vai colocar uma musiquinha e uma oração de São Francisco. A história de São Francisco é maravilhosa. O dia que vocês tiverem tempo, pesquisem, que vocês vão gostar. E São Francisco, ele fez uma oração pedindo que ele fosse instrumento de paz, que ele fosse amor aonde tivesse discórdia. Tem outras coisas também. Então, eu quero que vocês façam essa oração. Eu vou colocar uma musiquinha também que é dessa oração, né? Então, eu quero que vocês façam esse momento aí de oração, pedindo para que Deus ajude vocês a serem sal na vida das pessoas, a fazerem diferença na vida das pessoas. Não simplesmente estarem aqui nesse mundo só por estar. Tá? Estudar, trabalhar e, sei lá, casar, ter filho, não sei. Mas mais do que isso, fazer diferença, sabe? Ajudar alguém. Fazer diferença na vida de alguém. Isso é muito importante, tá bom? Que nós sejamos esse sal da terra, que sejamos sabor na vida das pessoas. Sabor aqui no mundo, nesse mundo tão lindo que Deus nos deu, né? Que nos colocou, nos presenteou com a vida. Então, que a gente possa fazer por merecer, ser gratos a Deus através das nossas atitudes, tá bom? Então, escutem com carinho, rezem com carinho e fiquem com Deus. Um beijo bem grande para vocês. Até mais. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa